Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso. O Botafogo faz proposta por Luiz Guilherme, revelação do Palmeiras, adquirido por 30 milhões de euros ao West Ham, mas que não teve muita oportunidade no futebol inglês. E o Botafogo já ativo no mercado. Falei para vocês, Botafogo vai tentar coisas grandes nessa segunda janela aí. E vamos falar também de como o Botafogo tem sido comentado, como o Botafogo tem sido falado pelo mundo afora, mesmo depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com a vinda de David Ancelotti para o Botafogo. É no New York Times, é na Espanha, na Itália, até em Ruanda, você tem, até na Arábia Saudita, você tem o Botafogo aí dominando o cenário e o noticiário esportivo internacional. Vou falar também sobre o caso Roberto Firmino, tem caroço nesse angu, mas eu vou falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Estamos na rota dos 135 mil inscritos, meta do ano de 2025. Bida Libertadores, chegar pelo menos a 150 mil inscritos. Vocês conseguem ajudar em qual? Me digam aí. Eu acho que conseguem ajudar nos dois. Primeiro, lotando a nossa torcida em Brasília. Ó, eu sei que tem Marina de Mambro, já comprou o ingresso, torcida do Botafogo em Brasília. Cadê meu amigo Wellington? A Marina já comprou o ingresso. E você, meu irmão? E você que está assistindo aí de Goiás, a região vizinha de Brasília, garantiu o seu ingresso para Botafogo e Vasco? Sabadão? Depende de você. Vitórias do Botafogo sempre passam também pelo amor da nossa torcida, que a gente carrega esse time no colo. E é claro, né, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com geral. Você se inscrevendo aqui, você ajuda o canal Gigante Glorioso nessa meta. Vamos primeiro chegar a 135 mil, aí a gente começa a fazer as contas para 140 mil. Eu tenho certeza que até dezembro a gente consegue chegar a 150 mil nessa nossa meta maravilhosa. Mandar um abraço pro meu amigo Masashi. Masashi Arada sempre fala, né? Ó, Gigante Glorioso 150 mil. Pensamento positivo. E muito obrigado pelo carinho de vocês, tá certo? Tem live nessa sexta-feira, né? Sexta-feira tem live. E a gente, é claro, vai estar sorteando camisas para vocês, né? Esse mês é a camisa do Botafogo do Mundial da FIFA. Afinal de contas, né? Depois da eliminação, já deu, né? Já tava chato pra cacete, né? Já deu. A história mais bonita, em termos de jogo, de vitória, é a do Botafogo. Eu tô torcendo pro PSG hoje. Eu sei que tem muita gente que gosta do Real Madrid e tal, não sei o quê. Eu só gosto do Botafogo. Mas tô torcendo porque eu quero que o PSG seja campeão, para que eu possa dizer, do campeão ganhamos nós. Enfim, mas vamos guardar, né? Porque Real Madrid é sempre Real Madrid. Bom, gente, falar rapidinho aqui sobre não o interesse, mas a proposta que o Botafogo fez para Luiz Guilherme. Luiz Guilherme saiu muito cedo do Palmeiras, foi para o West Ham da Inglaterra por 30 milhões de euros. Uma das promessas da base do Palmeiras, daquela base fantástica que o Palmeiras tem, uma fábrica de jogadores bons. O Luiz Guilherme era um potencial, foi para o West Ham, mas não teve uma sequência na temporada, né? Entrou 13 vezes em campo, o Luiz Guilherme não teve uma boa sequência no futebol inglês, muito novo ainda, tem que amadurecer, isso é normal. E o Botafogo chega com uma proposta para o atleta de 19 anos. Segundo o GE, a resposta inicial do staff nesse momento não foi uma resposta muito positiva. Resposta de que o jogador pretende continuar na Europa, até para ter mais minutagem, a ideia é ter mais minutagem. Mas agora, com Carlo Ancelotti na seleção brasileira e o filho, David Ancelotti, no Botafogo, lembrando que o David vai fazer parte da comissão da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Ele é parte da comissão técnica já garantido para a Copa do Mundo, então isso também pode ser um atrativo. Com a permanência do Lyon na primeira divisão, disputando a Europa League, o Lyon também é um chamariz muito maior do que o West Ham. Para quem não viu o meu vídeo mais cedo aqui, um vídeo curto, shorts, aqui no YouTube, a DNCG, que é a diretoria de gestão, que controla, né, de controle e gestão do futebol francês, aceitou o recurso do Lyon
e o Lyon permanece na primeira divisão. Eu já havia passado esse spoiler aqui para vocês e também lá no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, para quem não segue a gente lá, segue pra gente chegar naquela marca de 50 mil inscritos. O canal vai completar aí 11 meses, a gente já tá aí com 40, enfim, quase 45 mil inscritos, ou quase 47, produção? Esqueci, quase 47, né? E aí se vocês se inscreverem lá, quem não é inscrito, Dois Toques, a Casa do Futebol, pra gente chegar a 50 mil, dá essa moral aí? Valeu. Voltando, falei lá no Dois Toques, falei aqui que o DNCG rebaixou o Lyon. Para dizer o seguinte, qual é a mensagem? Não tem escolhido, não tem preferido, não tem mão na cabeça. Então a mensagem inicial é, tá rebaixado. Com o recurso, a comprovação de que tem dinheiro no caixa, mais do que aquele que a DNCG colocou para o Lyon trabalhar, ó, precisa ter X. O Lyon tem 2X. Então o recurso foi provido, né? E o Lyon volta a ser um chamariz da rede Eagle Football, tá? Então tudo isso ainda é muito bom para o Botafogo, tudo isso ainda é muito bom para que o Botafogo consiga atrair jovens potenciais. Jogador mais experiente, você não precisa da cláusula Eagle Football, mas jogadores jovens querem continuar no continente europeu. Então, pode acontecer com o Luiz Guilherme o que aconteceu com o Luiz Henrique, o que aconteceu com o Almada. Eu tenho para mim o seguinte, galera, deixando uma Libertadores aqui, deixando um brasileiro aqui, o que vai acontecer no ano que vem com esses caras não me interessa. O que me interessa é o Botafogo. Quantos títulos tem no ano? Tantos. Ah tá, o jogador trocou? Ok, boa sorte na sua carreira e o Botafogo campeão. É isso que eu quero. Não torço para jogador, torço para Botafogo. Então o Botafogo inicialmente fez a proposta para o Luiz Guilherme, provavelmente vai ter uma contraproposta e a gente fica na guarda aí de jogadores desse nível, tá? Jogadores de alto nível. No final do vídeo vou falar sobre o Roberto Firmino, mas agora eu vou trazer uma outra questão aqui, gente. Botafogo tá falado no mundo inteiro. Ah, mas é que o Flamengo ganhou o prêmio de tomou 4 do Bahia, dá uma taça para eles, pelo amor de Deus. Gervásio, comunica a FIFA, faz um ofício à CBF, manda para a Ferge, para a Flá TV, manda configurar, manda confeccionar esse troféu, que eu não aguento mais esse pessoal falando de que tomou 4 do Bahia, que isso é maravilhoso e tal. Manda um troféu para a Gávea. A história, em termos de jogo, em termos de vitória, continua sendo a do Botafogo, né? Mas fora isso, que o Botafogo ficou sendo aí durante o Mundial de Clubes o time brasileiro mais badalado, mais bem falado. Até porque o Fluminense passou na Bacia das Almas, depois realmente chegou à semifinal. Não vou ficar aqui, você preferia sair nas oitavas? Não, preferia sair na semifinal. Óbvio, né? Preferia que o Botafogo arrecadasse, preferia que a gente tivesse chance de sonhar um pouco mais, né? E dava para ter sonhado bem mais. Mas não vou entrar nesse mérito, porque já chorei minhas pitangas. Só que além de o Botafogo ter sido o clube mais falado do mundo após a vitória sobre o PSG, o Botafogo volta a todos os tabloides nacionais e internacionais. Isso porque trouxe para sua comissão técnica, bota aí a comissão técnica, né, Michael? Michael Martins, claro, já falou isso na edição de ontem, mas o David Ancelotti vem para o Botafogo com uma comissão técnica para lá de competente, com experiência nos melhores clubes do mundo, nos cenários futebolísticos mais desenvolvidos do mundo. E é claro que Ancelotti, como treinador do Botafogo, fez com que o Glorioso estivesse mais uma vez no mundo inteiro. Você está vendo aí, ó, New York Times falando sobre a chegada do novo treinador do Botafogo. Na Itália, é claro, né? Estamos falando de um treinador italiano. Nós temos o Gazzetta dello Sport, o Corriere dello Sport, falando sobre a chegada do novo treinador. Na Espanha, Mundo Deportivo, jornal Marca, já que a última experiência do David Ancelotti foi no Real Madrid. E aí nós temos Alemanha, Holanda, gente, continente africano, na Ásia, Oriente Médio, tá todo mundo comentando sobre Ancelotti no Botafogo. É claro que a gente espera um time mais ofensivo, mais propositivo. Não vai ter milagre nas 3 primeiras rodadas pós-Copa do Mundo. Isso aí também eu preciso avisar, né? Porque às vezes a gente espera uma coisa,
tropeçou contra o time A, ganhou jogando mal do time B. Gente, não tem fórmula mágica no futebol. Não tem fórmula mágica. Ontem, nosso treinador já chegou, hoje já comanda treino, mas não tem fórmula mágica, tá? Então é claro que com Arthur Jorge, que nos últimos anos foi o maior treinador da história do Botafogo, o Botafogo foi vencendo os jogos, mas venceu jogando mal o Atlético Goianiense, aquele 1-0 sofrido, tomando pressão. Fez 5 no Juventude, beleza, mas depois tropeçou no Bahia. Então demora. Até chegar um momento que o Botafogo não perdia mais. Em que perdeu pro Peñarol no jogo, a gente coloca todo mundo reserva, tendo vencido por 5-0. O Botafogo simplesmente não perdia mais. Os tropeços do Botafogo eram empates massacrando o adversário até o fim, com todo mundo montando mura. Aquele meme que fizeram do Botafogo, né, contra o PSG, depois tiveram que enfiar o meme. Era Cuiabá, Vitória, todo mundo jogava assim contra o Botafogo. São Paulo, né? São Paulo na Libertadores, no jogo de ida. Eles jogavam assim contra o Botafogo. Os nossos tropeços eram empates. A gente vai readquirir isso, a gente vai voltar a esse DNA ofensivo. É o que eu espero, é o que você espera. Mas não vai ser no jogo contra o Vasco. Pode até vencer o Vasco, eu acho até bem lógico, né? Mas o que eu destaco aqui, né, é que o John Textor, ele enxerga lá na frente. Ele já esperava isso. O Botafogo na boca do povo. O Botafogo sob os olhares do mundo inteiro. É o que o John Textor quer. Até para valorizar ativo na Bolsa, até para valorizar a marca Botafogo, não só no Brasil, não só na América do Sul, como no mundo inteiro. Isso a gente precisa dar o braço a torcer, ele sabe fazer, ele faz o tempo inteiro. É isso. Vamos lá. Preste atenção aqui. Caso Roberto Firmino. Ontem nós trouxemos aqui a informação de que Jorge Nicola tinha colocado que o Botafogo tinha reaberto negociações com o Roberto Firmino. E aí também trouxemos aqui a notícia do Thiago Franklin e a informação que o próprio Botafogo passou, né? Também buscamos aqui entrar em contato com pessoas ligadas ao Botafogo para falar, e aí, tem, não tem e tal, e houve uma negativa, né? Agora, tem alguém escutando? Vou falar uma coisa para vocês, né? Como se o vídeo não fosse para todo mundo. Galera, tem caroço nesse angu, tem caroço nesse angu. Jorge Nicola está bancando muito essa informação. Hoje voltou falando que recebeu uma informação que não podia dizer de quem era. Claro, é sempre assim, né? Porque senão todo mundo vai saber quem é a fonte e tal, mas está negociando sim. Tem conversas sim. E assim, gente, para não atrapalhar a negociação, eu acho que realmente não é legal fazer alarde. Boa situação lá do terreno, né? Enfim, todo mundo sabe, quem está acompanhando o GG, sabe muito bem que o terreno já pode ter sido comprado. Mas não vamos fazer alarde. Está negociando? Está em fase embrionária? Ah, entendi, tá bom, está em fase embrionária, beleza. Nem tem nada, na verdade, né? Ah, entendi. O Botafogo nem foi campeão da Libertadores da América. Ah, entendi, tá. A gente finge que acredita, tá, e deixa a coisa acontecer. Deixa a coisa acontecer. Quando acontecer, aí a gente fala, tá. Caso Roberto Firmino, mesma coisa, tá? Ninguém tira da minha cabeça que sim, tá havendo, sim, consulta, conversas. Botafogo negar? Faz parte do processo. Tem que negar mesmo, para não dar ibope. Vamos focar no Campeonato Brasileiro, vamos focar no treinamento e tal. Quando fechar, fechou, cara. Foi assim com o Ancelotti, falei ontem no vídeo. O Botafogo pode até ter negado estar em negociação, mas que está conversando, que está buscando informações, que está tentando ver como é que seria, se tem interesse em voltar para o Brasil e tal. Se não, o Jorge Nicola também, ele é fake news, é isso e aquilo, tal. Mas tem fontes. Tem fontes, senão não estaria aí no ramo São Paulo, domina, conhece bem. Rio de Janeiro, às vezes, dá umas barrigadas? Dá. Mas não ia ficar bancando, ele ia deixar cair no esquecimento. Pô, já desmentiram, vou deixar isso aí cair no esquecimento. Não, ele insistiu, e eu falei para vocês ontem, né? O Botafogo está adotando a tática do sigilo total. Ninguém vai me convencer de que não está havendo aí um contato, uma conversa. Esse sim, talvez embrionário.
vamos aguardar, sem tantas expectativas, mas a verdade é que o Botafogo precisa, a partir de amanhã, dia 10, começar a se movimentar no mercado, tá? Para Campeonato Brasileiro, acho que o elenco que a gente tem, o time que a gente tem, está mais enfraquecido. Só que ainda pode dar conta do recado com um treinador mais propositivo, né? Porque com o Renato Paiva era assim, né? Pô, o treinador é ruim, mas os jogadores são bons. Tem o Igor Jesus, agora não tem mais o Igor Jesus. Agora a gente precisa de um treinador bom, um treinador que faça com que os jogadores que sejam comuns, com os jogadores que sejam bons, nota 7, e com os jogadores que, olhando para eles, têm potencial para ser nota 10, caso de um Montoro, caso de um Tuco, esse treinador precisa potencializar, o treinador precisa fazer com que o Savarino volte a jogar futebol. O Savarino precisa voltar a jogar o futebol que a gente sabe que ele joga. Thiago Nunes era treinador do Botafogo e o Savarino jogava bola. O Fábio Matias era treinador do Botafogo e o Savarino jogava bola. O Savarino jogou pouco com o Renato Paiva. Então, a grande tarefa do Ancelotti também é recuperar o futebol do Savarino. Mais informações a gente volta aqui no próximo Plantão Glorioso, tá certo? Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.